Uma crônica de uma nova onda, migração silenciosa para o Brasil. Caros leitores, trago-vos uma notícia surpreendente. Sabiam que cerca de 50 mil japoneses de classe média estão se mudando discretamente para o Brasil? Este é um fenômeno espantoso que está ocorrendo sem o conhecimento do próprio governo japonês. Agora, permitam-me revelar a verdade. Olá a todos, meu nome é Kantaro Koki. Sou um corretor de imóveis em Tóquio há 30 anos, tenho 52 anos e ao longo dos anos ajudei inúmeros clientes a se mudarem e a se realocarem. No entanto, o que vivenciei no ano passado ainda me parece inacreditável. Minha imobiliária tem uma reputação modesta em Tóquio e nossa clientela principal é a classe média, a maioria buscando se mudar para os subúrbios de Tóquio ou procurando casas com melhores condições. Contudo, a partir da primavera do ano passado, começaram a ocorrer algumas mudanças estranhas. No início, não dei muita importância. Apenas 1 ou 2 clientes perguntavam sobre imóveis no Brasil. Pensei que fosse devido a viagens de negócios frequentes ou simplesmente considerações de investimento. Mas, gradualmente, o número de consultas aumentou. E em um mês, 3 ou 4 clientes vieram me consultar sobre assuntos relacionados ao Brasil. Além disso, eles não queriam apenas investir, mas estavam genuinamente planejando se mudar para lá. Eles perguntavam com detalhes surpreendentes: como funciona o sistema de aluguel de apartamentos em São Paulo? Como é o custo de vida no Brasil em comparação com o Japão? O ambiente educacional para crianças é bom? 3 meses depois, a situação ficou ainda mais chocante. Quase 30% dos clientes que vinham ao meu escritório estavam considerando a migração para o Brasil. Eram, em sua maioria, famílias de classe média de 40 a 50 anos, com empregos estáveis e filhos em idade escolar. De repente, essas famílias aparentemente comuns queriam transferir suas vidas para o Brasil. O que mais me surpreendeu foi a alta taxa de conversão daqueles que realmente decidiram se mudar. No início, pensei que todos estivessem apenas perguntando, mas mais da metade dos consultores acabou realmente decidindo partir para o Brasil. Quando os vi liquidando suas casas no Japão, fazendo as malas e partindo para o Brasil, não pude acreditar. Em todos os meus anos no setor imobiliário, nunca havia visto tal fenômeno. Geralmente, quando se fala em migração internacional, as pessoas não pensam nos Estados Unidos, na Europa ou na Austrália. Tantas pessoas migrando para o Brasil era algo sem precedentes. Em minhas conversas com os clientes, senti que eles não queriam apenas uma mudança de ambiente. Parecia haver razões mais urgentes por trás disso. Mas quando perguntei por que escolheram o Brasil, poucos conseguiam dar uma explicação concreta. A maioria apenas dizia que ouviu dizer que o Brasil é bom ou que a vida parece muito conveniente. Fiquei cada vez mais curioso. Que encanto o Brasil teria para fazer tantos japoneses abandonarem tudo e se mudarem para lá? Decidi que tinha que ir pessoalmente investigar. Por 30 anos, esforcei-me para entender os sentimentos dos meus clientes. E desta vez também senti que precisava encontrar a resposta. Assim, minha viagem ao Brasil foi marcada. Originalmente, eu planejava apenas uma visita de inspeção, mas não imaginava que aquela viagem mudaria minha vida para sempre. No momento em que cheguei ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, senti uma atmosfera completamente diferente. O aeroporto não era tão grande quanto o de Narita, mas o que importava era a atmosfera vibrante. A caminho da imigração, vi vários grupos de japoneses. Eles não pareciam turistas comuns. Cada um puxava várias malas e carregava grandes pacotes que pareciam pertences de mudança. Peguei o trem expresso do aeroporto em direção ao centro de São Paulo e senti minha primeira surpresa ao olhar pela janela. A paisagem urbana ao longo do caminho de Guarulhos a São Paulo estava cheia de vitalidade. Prédios altos e modernos se misturavam a ruas limpas, exibindo uma paisagem urbana única, cheia de vida, raramente vista no Japão. Ao chegar ao centro de São Paulo, fiquei ainda mais chocado. O nível de desenvolvimento da cidade não devia nada a Tóquio e, em alguns aspectos, parecia até mais moderna e sistemática. Em particular, o sistema de metrô estava muito bem planejado. Todas as placas tinham indicações em português, inglês e espanhol, o que era muito acolhedor para estrangeiros. Deixei minhas malas no hotel e, na primeira noite, fui passear pela região da Avenida Paulista. Havia muitos turistas japoneses lá, mas, ao observar mais de perto, percebi que havia mais
vi muitos japoneses que agiam como locais. Eles pediam petiscos brasileiros habilmente e usavam o bilhete único para pegar o metrô naturalmente. Naquele momento, percebi que essas pessoas já haviam se adaptado à vida brasileira. No segundo dia, comecei minha investigação formal sobre imóveis. Visitei várias imobiliárias na região da Faria Lima e Itaim Bibi. Fiquei sabendo que, recentemente, o número de clientes japoneses era realmente alto. Um corretor me disse que o número de clientes japoneses havia triplicado nos últimos 6 meses e a maioria estava planejando residência de longo prazo. Eu entendi em detalhes o sistema de aluguel brasileiro, que parecia extremamente atraente para os japoneses. Embora não houvesse um sistema de depósito maciço, como na Coreia, em comparação com os aluguéis altíssimos de Tóquio, os aluguéis em São Paulo pareciam bastante razoáveis. Era possível alugar um imóvel de ótima qualidade por um preço mais acessível, o que era uma grande vantagem econômica. No entanto, o que mais me impressionou não foram os preços dos imóveis ou o sistema, mas sim a atitude e o espírito de serviço das pessoas. Na imobiliária, os funcionários foram extremamente gentis comigo, um estrangeiro, explicando tudo em detalhes e até preparando materiais em japonês. No Japão, é raro uma loja ser tão atenciosa com estrangeiros, mas no Brasil, isso parecia ser a norma. Naquela noite, quando peguei um táxi de volta para o hotel, o motorista tentou conversar comigo em japonês. Embora não fosse fluente, fiquei muito comovido com sua intenção de ser atencioso com um passageiro estrangeiro. Ele disse que o número de japoneses havia aumentado recentemente e a maioria não vinha a turismo, mas sim para procurar casa. No terceiro dia, para entender melhor a vida real no Brasil, fui passear por um bairro residencial comum. Ao pegar o metrô, senti novamente a conveniência do sistema de transporte público. Em comparação com as linhas de metrô complexas de Tóquio, o metrô de São Paulo era muito mais fácil para um estrangeiro. No meu terceiro dia no Brasil, eu queria encontrar pessoalmente japoneses que estivessem vivendo lá. Pesquisei online e descobri um grupo de intercâmbio de idiomas japonês perto da Vila Madalena, principalmente para brasileiros que estudam japonês e japoneses que estudam português. Ao chegar à cafeteria onde o evento estava sendo realizado, o número de pessoas era muito maior do que eu imaginava. Brasileiros e japoneses se misturavam, conversando naturalmente, cuidadosamente. Encontrei um assento e olhei ao redor. Nesse momento, uma senhora japonesa sentada ao lado me dirigiu a palavra. Ela se apresentou como Yukiko Satou, aparentando ter cerca de 45 anos e com uma postura elegante. Ela ficou muito feliz ao saber que eu também era do Japão. A senhora Yukiko disse que ela, o marido e o filho que estava no ensino médio haviam se estabelecido em São Paulo há 3 meses. Inicialmente, ela veio porque o marido foi transferido para o escritório da empresa no Brasil. Eles planejavam ficar apenas 3 meses, mas acharam a vida no Brasil tão maravilhosa que decidiram ficar. Ela disse que casos como o de sua família, que vieram a negócios ou a trabalho e acabaram decidindo se estabelecer, eram surpreendentemente comuns. As histórias da senhora Yukiko sobre a vida no Brasil eram muito interessantes, especialmente a conveniência da vida cotidiana. Ela disse que o sistema de delivery no Brasil era muito mais desenvolvido do que no Japão. Era possível pedir comida a qualquer hora, de madrugada ou tarde da noite, e geralmente chegava em 30 minutos. Isso a deixou incrédula no início. O sistema de pagamentos digitais também a impressionou. Ela pensava que o sistema japonês de pagamentos era avançado, mas ficou maravilhada com a capacidade do Pix e dos aplicativos de pagamento brasileiros de resolverem todas as suas necessidades, desde pagar contas até transferir dinheiro instantaneamente. Além disso, a maioria dos serviços funcionava 24 horas por dia, mas o que a senhora Yukiko mais elogiou foi o calor humano aqui. Quando ela chegou ao Brasil, não falava uma palavra de português e estava muito preocupada. Mas as pessoas ao redor a ajudaram com muita gentileza. Do zelador do prédio aos donos das lojas do bairro, todos os tratavam com calor. Em particular, o rosto da senhora Yukiko se iluminou ao falar do filho. Ela disse que quando estava no Japão, ele era um pouco antissocial na escola, mas depois de vir para a escola brasileira, ele mudou completamente. Suas interações com os amigos se tornaram mais naturais e, o mais importante,
ele sorria mais. Ela sentia que o ambiente educacional brasileiro era mais livre e criativo do que o japonês. Ouvindo o relato da senhora Yukiko, muitas das minhas dúvidas começaram a ser respondidas. As pessoas estavam migrando para o Brasil não apenas por razões econômicas ou de conveniência, mas porque a própria qualidade de vida havia mudado. Mas, ao mesmo tempo, percebi uma de suas preocupações, a reação de sua família e amigos no Japão. Inicialmente, eles pensaram que seria apenas uma estadia curta, e a decisão repentina de se estabelecer no Brasil era incompreensível para muitos. Em particular, seus pais idosos tinham dificuldade em entender por que ela se mudaria para o exterior. À medida que a conversa com a senhora Yukiko se aprofundava, obtive uma compreensão mais clara da vida no Brasil. Tudo o que ela descreveu era um mundo que eu não conseguia imaginar no Japão. O que mais me impressionou foi a onipresença da tecnologia digital na vida cotidiana. A senhora Yukiko disse que, desde que chegou ao Brasil, ficou surpresa ao descobrir que um smartphone bastava para resolver tudo. Desde pegar o metrô, pedir comida, chamar um táxi, até agendar consultas médicas, tudo podia ser feito facilmente com o celular. Ela mencionou especificamente o sistema de pagamento. Quase não era necessário usar dinheiro no Brasil. No início, ela estranhou, mas depois de se acostumar, percebeu o quanto era conveniente. Cartões de crédito ou pagamentos móveis podiam ser usados em quase todos os lugares. Até mesmo pequenos vendedores ambulantes aceitavam pagamentos eletrônicos. Isso era uma grande diferença em relação ao Japão. A experiência com o sistema de saúde também foi interessante. Quando o filho dela pegou um resfriado e foi ao médico, ela descobriu que o processo de consulta no Brasil era mais rápido e eficiente do que no Japão. O agendamento era simples, o tempo de espera era curto e a equipe médica era muito gentil com os estrangeiros. As histórias sobre o ambiente educacional foram ainda mais surpreendentes. A escola que o filho dela frequentava incentivava muito as atividades criativas. No Japão, a escola é focada principalmente na memorização para exames, mas na escola brasileira havia mais oportunidades para discussão e apresentações. Ela disse que estava muito satisfeita por seu filho poder estudar em um ambiente onde podia expressar livremente suas opiniões. No entanto, o que mais me tocou foi a atmosfera de toda a sociedade. A senhora Yukiko disse que os brasileiros são muito abertos e positivos em relação a coisas novas. Há muitas pessoas aqui que, mesmo idosas, se atrevem a aceitar novos desafios. Toda a sociedade não tem medo do fracasso. Ela sentia que a cultura japonesa enfatizava a busca pela estabilidade, enquanto a cultura brasileira tinha uma atitude positiva em relação à mudança e aos desafios. Ela também falou muito sobre a vida cultural. Ela disse que São Paulo tinha todos os tipos de instalações culturais e os preços eram geralmente razoáveis. Cinemas, shows e museus podiam ser encontrados em todos os lugares, tornando um ótimo lugar para desfrutar da vida cultural. Em particular, ela ficou impressionada com lugares como o Parque Ibirapuera, onde se pode desfrutar de momentos de lazer gratuitos a qualquer hora. A cultura alimentar era, é claro, um tema indispensável. No início, ela estava preocupada que a comida brasileira não agradasse ao paladar dela, mas depois descobriu que a culinária aqui é muito diversificada e saudável. Ela gostava especialmente da cultura dos self-services e da riqueza de opções de café da manhã. Poder experimentar uma variedade de iguarias em uma única refeição e ter uma nutrição balanceada era um charme completamente diferente da cultura alimentar japonesa. A senhora Yukiko também mencionou o clima brasileiro. Ela disse que os invernos aqui eram muito mais quentes do que em Tóquio e as 4 estações ofereciam diferentes paisagens naturais. As flores da primavera eram lindas, o verão permitia aproveitar o sol, o clima de outono era agradável e as crianças especialmente gostavam das atividades ao ar livre e cheias de energia. Cada estação proporcionava uma experiência diferente, mantendo a vida cheia de novidades. Mas o que a senhora Yukiko mais enfatizou foi o relacionamento interpessoal. Ela disse que sentia o calor e o entusiasmo dos brasileiros todos os dias. Quando encontrava dificuldades, as pessoas ao redor se ofereciam para ajudar
e não faziam distinção por serem estrangeiros. Isso a emocionou muito. No Japão, não é fácil estabelecer laços profundos com os vizinhos, mas no Brasil, laços familiares se formam naturalmente. No entanto, a senhora Yukiko também tinha uma grande preocupação. Sua família e amigos no Japão não conseguiam entender sua escolha. Em particular, seus sogros a questionavam constantemente sobre por que ela deixaria a segurança do Japão para viver no exterior. O marido dela, embora inicialmente cético sobre a vida no Brasil, agora havia mudado de opinião, mas ainda estava incerto sobre o planejamento de longo prazo. Uma semana após retornar ao Japão, a situação no meu escritório havia mudado completamente. Depois que se espalhou a notícia de que eu havia ido ao Brasil, mais de 50 ligações vieram um único dia, todas perguntando sobre a migração para o Brasil. Pessoas ligavam não apenas de Tóquio, mas também de Osaka, Nagoya e até Fukuoka. No início, fiquei muito nervoso. Eu mesmo havia ficado no Brasil por apenas alguns dias, mas todos me tratavam como um especialista em Brasil. As perguntas que faziam eram muito detalhadas, desde o mercado imobiliário brasileiro e o custo de vida até questões de educação infantil. O mais surpreendente era a ampla faixa etária dos inquiridores, abrangendo desde os 20 e poucos até os 60 e poucos anos. Famílias de classe média, de 40 a 50 anos em particular, faziam o maior número de perguntas. Eles não estavam apenas curiosos, mas estavam considerando seriamente a migração. Um deles era um homem de 45 anos que trabalhava em Tóquio há 20 anos. Ele disse que estava exausto com os custos de educação dos filhos e os custos de moradia. Ele estava muito tentado pela notícia de que poderia ter uma vida melhor no Brasil pelo mesmo custo. Outra era uma mulher de 50 e poucos anos que disse estar cansada da atmosfera social rígida do Japão e queria viver em um novo ambiente. Com o aumento do volume de consultas, sentia a pressão de fornecer informações precisas. Assim, comecei a pesquisar o mercado imobiliário brasileiro mais profundamente, procurando informações online e entrando em contato com corretores de imóveis no Brasil. Quanto mais eu pesquisava, mais fatos surpreendentes descobria. Os preços dos imóveis em São Paulo eram realmente muito mais razoáveis do que em Tóquio. O mercado de aluguel brasileiro era amigável aos estrangeiros. O mais importante é que o governo brasileiro tem uma política bastante aberta em relação ao investimento e residência estrangeira. Também me aprofundei no sistema educacional brasileiro, descobri que não apenas escolas internacionais, mas também escolas públicas comuns recebiam bem os estudantes estrangeiros e os cursos de apoio ao português eram bem desenvolvidos. Em particular, a alta taxa de ingresso em universidades e o excelente nível de educação eram muito atraentes para os pais japoneses. No entanto, à medida que a situação progredia, eu mesmo comecei a me sentir confuso. Meus clientes me viam como um especialista em migração para o Brasil, mas na verdade havia muito que eu ainda não entendia. Senti um senso de responsabilidade. Se eu fornecesse informações erradas, isso poderia ter um impacto significativo na vida das pessoas. Assim, decidi visitar o Brasil novamente. Desta vez, eu planejava realizar uma investigação mais sistemática. Eu não queria apenas o mercado imobiliário, mas também queria investigar profundamente todos os aspectos da vida, como educação, saúde e cultura. Em particular, eu queria encontrar mais japoneses que realmente viviam no Brasil e ouvir suas experiências em primeira mão. Ao me preparar para a minha segunda viagem ao Brasil, senti que estava no meio de uma grande onda de mudança. Não se tratava apenas de alguns clientes interessados no Brasil, mas de toda a sociedade japonesa que parecia estar sendo varrida por uma nova tendência. E eu estava no centro dessa tendência. Isso me deixava animado e, ao mesmo tempo, estressado. Na minha segunda visita ao Brasil, adotei uma abordagem mais sistemática. Eu me juntei oficialmente ao grupo de japoneses que a senhora Yukiko havia me apresentado. As histórias que ouvi nas reuniões semanais de sábado foram chocantes. Naquele encontro de mais de 50 japoneses, tive uma nova perspectiva sobre o Brasil. As razões pelas quais escolheram o Brasil eram muito mais profundas e diversas do que eu imaginava. Não se tratava apenas de considerações econômicas ou de conveniência. O que mais ouvi foram histórias sobre sonhos e desafios. Eles disseram que
No Japão, à medida que envelheciam, ficava cada vez mais difícil tentar coisas novas. Depois dos 40 anos, manter uma vida estável se tornava o objetivo principal. Iniciar um novo negócio ou mudar a trajetória de vida era quase impossível. Mas no Brasil, a atmosfera era completamente diferente. Havia muitas pessoas, independentemente da idade, iniciando novos negócios. Mesmo que falhassem, havia oportunidades de tentar novamente. Eles sentiam que toda a sociedade aceitava a mudança e a inovação com uma atitude positiva. Um desses senhores havia trabalhado na mesma empresa no Japão por 15 anos e pediu demissão aos 45 anos para abrir um pequeno café no Brasil. Ele disse que isso seria impensável no Japão, mas no Brasil, o apoio e a ajuda das pessoas ao redor tornaram tudo possível. Embora tenha enfrentado dificuldades com a língua e as diferenças culturais no início, agora ele estava muito satisfeito com sua vida. Outro era um designer freelancer no Japão que depois conseguiu um emprego numa empresa de jogos no Brasil. Ele disse que no Japão era difícil encontrar trabalho devido à idade, mas no Brasil sentia que a idade não era um grande problema, desde que tivesse capacidade. Especialmente na área criativa, a atmosfera brasileira era muito mais aberta e livre do que a japonesa. As experiências das mulheres também foram impressionantes. Elas disseram que no Japão era difícil continuar a trabalhar depois de casar e ter filhos, mas no Brasil sentiam que o sistema para conciliar família e trabalho era mais completo. As creches e pré-escolas eram boas. E o mais importante, a visão da sociedade sobre as mães que trabalham era mais positiva do que no Japão. Em relação à educação, ouvi fatos ainda mais surpreendentes. Eles disseram que o sistema educacional brasileiro era mais diversificado e criativo do que o japonês. Embora houvesse um estereótipo de foco em exames, na verdade a educação artística e de habilidades especiais também era muito bem feita. As crianças tinham mais oportunidades de descobrir e desenvolver seus talentos. O que mais me impressionou foi o sistema de aprendizado ao longo da vida no Brasil. Não importa a idade, sempre havia oportunidades de aprender coisas novas, desde programas de extensão universitária e universidades comunitárias até cursos online, oferecendo uma ampla variedade de canais de aprendizado. No entanto, essas pessoas também tinham uma preocupação comum: o relacionamento com a família que permaneceu no Japão. Especialmente a geração de seus pais tinha dificuldade em entender sua escolha. Eles estavam sempre preocupados. Por que sair da segurança do Japão para viver no exterior? A educação das crianças estava realmente bem? Através dos encontros comunitários, conheci muitos japoneses e entendi os problemas reais que eles enfrentavam em comum. Embora estivessem satisfeitos com a vida no Brasil, também existiam várias dificuldades. O maior problema era a barreira do idioma. A comunicação diária não era um problema, mas eles ainda se sentiam sobrecarregados ao lidar com questões administrativas complexas ou ao se comunicar com médicos. A comunicação precisa era crucial, especialmente ao lidar com questões escolares dos filhos ou participar de reuniões de pais. Nesses momentos, eles frequentemente sentiam a limitação de sua capacidade de falar português. O aspecto financeiro também era um desafio considerável. Os custos iniciais de instalação eram muito mais altos do que o esperado. Desde o pagamento de depósitos de aluguel, a compra de utensílios domésticos até materiais escolares para os filhos, era necessário um gasto considerável. Especialmente para aqueles que tinham uma renda estável no Japão, não era fácil encontrar um novo emprego no Brasil com condições equivalentes. A senhora Yukiko também tinha a mesma preocupação. Embora o marido dela trabalhasse em uma empresa no Brasil, ela não tinha certeza se conseguiria manter a mesma renda que tinham no Japão a longo prazo. Especialmente quando o filho estava prestes a entrar na universidade, a questão dos custos educacionais precisava ser considerada com cuidado. A oposição da família também era uma enorme fonte de pressão. Os pais no Japão os pressionavam constantemente para voltar. E os amigos perguntavam por que eles estavam se esforçando tanto para viver no exterior. Especialmente durante feriados ou reuniões de família, esses tópicos sempre vinham à tona, deixando-os deprimidos.
Apesar dessas dificuldades, a maioria das pessoas não queria desistir da vida no Brasil, porque a qualidade de vida e a satisfação que sentiam no Brasil eram muito maiores do que quando estavam no Japão. Especialmente os pais que viram a mudança em seus filhos ficaram ainda mais firmes em sua convicção. Ouvi muitos pais dizerem que seus filhos, que eram introvertidos e tímidos, se tornaram mais ativos e positivos depois de virem para o Brasil. Ver os filhos crescendo em um novo ambiente através de várias experiências fazia com que sentissem que poderiam suportar qualquer dificuldade. Uma mãe disse que seu filho começou a praticar jiu-jitsu no Brasil e não apenas ficou mais confiante, mas também melhorou seu relacionamento com os amigos. No Japão, havia poucas oportunidades de participar de atividades especiais, além das aulas particulares. Mas no Brasil, havia uma grande variedade de atividades e clubes para escolher. Outro pai disse que sua filha começou a estudar arte formalmente no Brasil. No Japão, a arte era vista apenas como um hobby, mas no Brasil, ele sentia que o sistema de apoio à educação artística era mais completo e profissional. Vê-la encontrando seu talento e perseguindo seus sonhos o deixava muito feliz. Ouvindo essas histórias, comecei a refletir profundamente. Percebi que não era apenas um corretor de imóveis que fornecia informações, mas estava influenciando as escolhas de vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo, comecei a considerar seriamente a possibilidade de eu mesmo viver no Brasil. Tendo trabalhado no Japão por 30 anos, eu realmente me senti estagnado. A rotina diária repetitiva, o trabalho imutável e a incerteza em relação ao futuro. No entanto, ao vir para o Brasil, vi pessoas aqui, independentemente da idade, se desafiando constantemente. Aquele espírito me contagiou. 6 meses depois disso, finalmente abri um pequeno escritório imobiliário em São Paulo. No início, eu planejava dividir meu tempo entre o Japão e o Brasil, mas gradualmente comecei a passar mais tempo no Brasil. Até que em certo momento tive certeza de que este era o lugar mais adequado para mim. Trabalhar com imóveis no Brasil era completamente diferente do Japão. O relacionamento com os clientes aqui era mais próximo e mais humano. Não éramos apenas parceiros de compra e venda de imóveis, mas mais como parceiros que discutiam a vida e os sonhos juntos. Especialmente com os clientes que vinham do Japão, podíamos ter conversas mais profundas por termos experiências semelhantes. A família da senhora Yukiko finalmente decidiu se estabelecer permanentemente no Brasil. O marido dela teve um desempenho excelente na empresa brasileira e foi contratado como funcionário permanente. E o filho estava se esforçando para atingir seu objetivo de ser aceito em uma universidade brasileira. Os sogros que se opunham no início, vendo o neto se tornar mais alegre, agora finalmente entenderam. O mais admirável é que a senhora Yukiko até obteve a licença de corretora de imóveis brasileira, o que representa sua determinação em iniciar uma nova vida no Brasil. Agora, ela trabalha no meu escritório, auxiliando especificamente clientes vindos do Japão. Como uma veterana, ela tem dado uma grande ajuda a outros japoneses. Nossa comunidade japonesa também está crescendo. Agora, mais de 100 pessoas participam regularmente dos encontros. Todos compartilham experiências, apoiam-se mutuamente nas dificuldades, formando uma comunidade fantástica. Para os recém-chegados, fornecemos informações práticas necessárias para se estabelecerem. E aqueles que já se estabeleceram atuam como mentores espirituais. Eu mesmo me adaptei completamente à vida brasileira. Meu português melhorou muito e eu me apaixonei pela culinária brasileira. O mais importante é que sinto que cada dia é cheio de novidade e vitalidade. Há uma energia vibrante aqui que eu não sentia no Japão. As 4 estações do Brasil também têm sua beleza. As flores da primavera não perdem em beleza para as do Japão. No verão, pode-se caminhar nos parques e aproveitar a brisa fresca. A paisagem do outono é cativante e o inverno ameno de São Paulo também tem seu charme. Cada estação oferece um encanto diferente, mantendo o ano inteiro cheio de diversão. O que mais agradeço é o calor humano dos brasileiros. Muitas pessoas me trataram como um membro da família, mesmo sendo estrangeiro. Quando eu encontrava dificuldades, eles se ofereciam para ajudar e me explicavam a cultura brasileira com gentileza. É por causa desse calor que minha vida no Brasil se tornou mais preciosa e significativa. Olhando para trás agora, a decisão de vir para o Brasil foi a melhor escolha da minha vida.
Embora não fosse fácil aceitar um novo desafio, aos 52 anos sou muito grato por poder cultivar novos sonhos nesta terra brasileira. No futuro, espero ajudar mais japoneses a iniciar uma nova vida no Brasil e prometo me tornar uma verdadeira ponte de amizade entre o Brasil e o Japão, criando um mundo onde os povos dos dois países possam se entender e crescer juntos. A história de um corretor de imóveis japonês que descobriu a febre da migração da classe média japonesa para o Brasil termina aqui. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo e compartilhar sua opinião. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever.